Olá, bem-vindo aqui ao nosso canal novamente com o professor Luiz Carlos. Vamos a mais uma videoaula referente aí ao sétimo ano. Hoje nossa aula será a aula 23. Vamos trabalhar hoje a regra simples, regra de 3 simples. Mas antes vamos fazer a correção da semana passada, da atividade 22, relacionada aí à razão e proporção, que tem tudo a ver com esse assunto. Vamos aí direto para a nossa correção da atividade 22, em seguida, regra de 3 simples, nossa aula de hoje. De acordo com o que a gente já apresentou aí, tá aí nossa aula 23, vamos direto para a atividade 22, fazer essa correção. A atividade 22 de razão e proporção. A primeira questão diz o seguinte: qual das proporções abaixo é igual à razão entre 6 e 10? Nessa ordem aí, a gente vai fazer essa proporção. Eu tenho 6 sobre 10. Vamos fazer aqui essa divisão por 2 para simplificar. Resulta em 6 dividido por 2 é 3, 10 dividido por 2 é 5. Chegamos à conclusão aqui que temos uma razão entre 3 e 5. Então, nossa alternativa correta aqui será a letra C. Já a questão 2, qual o valor de x na proporção? Aqui nós temos uma equação do primeiro grau, onde a gente vai fazer algumas multiplicações. Vamos fazer x que multiplica 10, 16 que multiplica 30. Então, veja aqui que nós podemos fazer outras formas de multiplicação. O que não pode a gente apontar as setas para o mesmo lado da equação. Eu poderia fazer 10 vezes x como 30 vezes 16. Essa aqui chama multiplicação meio pelos extremos e é muito usada aí para resolver o próximo assunto que a gente vai ver, que são as regras de 3. Vamos fazer aqui a multiplicação x vezes 10. Isso vai resultar em 10x igual a 30 que multiplica 16. Você pode estar perguntando por que eu deixei essa multiplicação aqui e não coloquei ela já fazendo a multiplicação. A gente vai ver aqui que vai ter uma simplificação que dá para fazer e facilita bastante aqui os nossos cálculos. Então, 30 que multiplica 16. Veja que aqui eu vou passar o 10 dividindo. Quando eu passo aqui o 10 dividindo, veja que nós vamos poder fazer uma simplificação, cancelando esse zero aqui com esse zero aqui, ficando apenas x igual a 3 que multiplica 16. No caso, isso aqui sobre 1. Só que não é necessário. E aqui ficou uma conta bem mais simples de fazer. Você pode fazer aqui 16 que multiplica por 3. 6 vezes 3 é 3 vezes 6, 18. A 1. 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4. Chegamos ao resultado 48. E veja aí que o resultado sai bem mais simples. Se eu fosse fazer aqui 16 vezes 30, seria 480, depois tinha que dividir por 10. Então, para a gente resolver essas equações, é ideal que a gente faça algumas simplificações antes. Mas, se não fizer, não tem problema, só vai dar mais trabalho. Bom, o resultado será
o mesmo, dependendo dos seus cálculos aí, se estiverem corretos ou não. Então essa foi a atividade 22, corrigida. Vamos direto aqui para regra de 3 simples. A regra de 3 simples é um assunto que a gente pode até estar usando no nosso dia a dia e nem, digamos aí, nem notamos. Veja aí que tem alguns passos para a gente seguir. Construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécie diferente em correspondência. Depois a gente vai ver isso aí na prática, com exemplos. Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Essa questão de diretamente e inversamente proporcionais a gente vai ver também nos exemplos, mas é bem simples e interessante a gente analisar isso aí para fazer uma regra de 3 corretamente, porque nem sempre elas são proporcionais. O terceiro passo é montar a proporção e resolver a equação. É o que a gente fez aí nos exemplos na atividade 22. Vamos ver aqui um exemplo. Já ficou a tabela aqui. Um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60 metros de parede. Quantos litros de tintas serão necessários para pintar 450 metros quadrados nas mesmas condições? Isso quer dizer que a tinta não vai variar em relação à parede. Não? Digamos aí que a parede seja a mesma parede, sem nenhum problema aí de gasto a mais ou a menos em outros cantos. Então, veja aqui a tabela. Claro que a gente não vai estar desenhando uma tabela assim, mas que a gente vai ter algumas noções para entender. Então, vejamos aqui que nós temos 18, a coluna aqui para litros, 18 litros, está para 60 metros, ou seja, com 18 litros de tinta eu faço 60 metros. E eu quero saber quantos litros de tinta, está aqui representado por X, eu vou usar para uma parede de 450 metros. Na construção isso é muito importante, para fazer alguns cálculos e saber uma base, ter uma noção aí do quanto vai ser gasto. Geralmente as latas de tintas ela vem especificando a quantidade de metros que ela, no caso, ela corresponde para pintar paredes. Você pode olhar que tem lá em várias latas hoje. Vai depender da sua parede, se ela é mais lisa, se ela é mais espessa, né? Isso aí vai alterar aí, ou até mesmo, no caso, aumentar ou diminuir a sua rentabilidade. Então veja aí que à medida que o número de litros, à medida que nós temos a área de 60 metros está para 18, nós sabemos que se a parede tiver 450 metros, claro que a gente vai gastar muito mais tinta. Então essa regra de 3 poderia ser, geralmente a gente faz dessa forma aqui. Coloca aqui a palavra litros, pode botar até apenas L se quiser, litros, e no caso aqui a área em metro quadrado, tá só metro quadrado. Então 18 litros de tinta, eu consigo fazer 60 metros de parede. E eu quero saber aqui quantos litros de tinta, no caso aqui X, estará para uma quantidade aqui de 450 metros. Veja que à medida que aumenta a quantidade de litros de tinta, também aumenta a quantidade de metros quadrados pintado. Essa seta ela pode ser apontada tanto para baixo como para cima, só que se eu fixar essa aqui para cima, com certeza que tem que ser para cima. As grandezas proporcionais seguem esse padrão. Essa seta é para orientar se elas são
proporcionais ou não. Então, se aumenta a quantidade de tinta, com certeza aumenta a quantidade de metros quadrados pintados de uma parede. Então, elas são proporcionais. Se porventura aumentasse a quantidade de tinta e aqui diminuísse a quantidade de metros quadrados, que é impossível, né? Seria a seta apontando para cima. Seria inversamente. A gente vai ver no exemplo 2. Então, mais uma vez, 18 metros de tinta, eu pinto 60 metros de parede com X litros de tinta. Eu quero saber quantos litros de tinta eu vou pintar 450 metros. Com certeza, muito mais tinta. Então, vamos fazer aqui esse cálculo e ver o quanto será que vamos gastar de tinta. Então, aqui eu vou colocar 18 sobre X, está aqui a proporção, igual a 60 sobre 450. Logo de início aqui eu posso cancelar esse zero aqui com esse zero. Veja que vai facilitar um pouquinho. A divisão por 10 aqui. E ficaremos com 18 sobre X igual a 6 sobre 45. Note que aqui nós podemos tanto dividir 18 e 6 ao mesmo tempo. 18 por 6 e 6 por 6, como 45 por, no caso aqui, 3. 45 por 3 e 6 por 3. Aqui tem várias simplificações para poder fazer. Vamos seguir aqui na multiplicação. Vamos fazer aqui, ó, x, 6 vezes x, 18 vezes 45. Aqui eu vou fazer essa multiplicação para que o x permaneça aqui no primeiro membro. E 18 vezes 45. Mais uma vez aqui eu não fiz a multiplicação porque eu posso dividir aqui 18 por 6. Isso vai facilitar bastante aqui nossos cálculos. Voltando aqui para cima. Aproveitar os espaços. X vai ser igual a 18 que multiplica 45. E o 6 que está multiplicando aquilo vai passar dividindo. E aqui eu posso fazer uma divisão 18 por 6. Enquanto der para simplificar, a gente pode simplificar. 18 dividido por 6 dá 3. 3 que multiplica 45. Agora sim a gente vai fazer uma multiplicação. 45 que multiplica por 3. 3 vezes 5 é 15, a 1. 3 vezes 4 é 12 e 1, 13. Então, serão necessários aqui 135 litros de tinta para fazer esses 450 metros de parede. Como a gente previu aqui, ia gastar muito mais tinta para fazer essa quantidade de parede. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2. Márcia leu um livro em 4 dias, lendo 4 páginas por dia. Se tivesse lido 6 páginas por dia, em quanto tempo ela leria o mesmo livro? Então veja aí. Aqui, a gente sabe que quanto mais rápido a gente lê um livro, ou quanto mais páginas a gente lê por dia, com certeza vamos ler em menos tempo. Então, se ela ler 4 páginas por dia, no caso, em 4 dias ela leu o livro lendo 15 páginas. Se ela ler apenas 6 páginas por dia, ela vai gastar menos ou mais tempo? Então, essa é a pergunta. Com certeza, ela vai gastar mais tempo. Então, a proporção será aqui, ó. Vamos montar aqui a nossa dias. Aqui eu vou botar só páginas. No caso, é páginas por dia.
em 4 dias, Márcia leu um livro em 4 dias. No caso, lendo 15 páginas por dia. A pergunta é aqui, quanto tempo ela levará? No caso aqui, tempo está relacionado a dia. Dia também corresponde a tempo. Vai vir para cá a nossa variável. Lendo apenas 6 páginas por dia. Então, se ela ler 15 páginas por dia, ela vai terminar em 4 dias. Se ela ler 6 páginas por dia, com certeza ela vai ler esse livro aqui. Vai demorar um pouco mais. Ela está um pouco mais lenta. Então aqui, se eu fixar essa grandeza aqui, uma vai crescer, a outra vai diminuir. Certo? No caso aqui, as setas nem importa para onde ela está apontando. O importante é que você faça uma para baixo, outra para cima, ou uma para cima, outra para baixo, indicando aí que elas são inversamente proporcionais. Então, veja aí, ela lendo 15 páginas por dia, ela demora apenas 4 dias. Se ela ler 6 páginas apenas, vai diminuir o seu ritmo por dia, com certeza vai demorar muito mais tempo para ler. Então, o que é que essas setas significam agora? Lembrando aqui que a gente vai fazer a proporção, 4 sobre x, vai ser igual, e eu vou fazer o inverso aqui. Tá 15 sobre 6, vou colocar 6 sobre 15. Eu poderia fazer aqui também, poderia fazer x sobre 4, inverter aqui e permanecer um lado. Então, quando são inversamente proporcionais, você inverte um lado e permanece o outro. Ou o contrário. Veja aqui, 4 sobre x, fixei isso aqui, então o outro lado eu fiz o inverso. Agora é só fazer essa multiplicação. 6 que multiplica x é igual a 4 que multiplica 15. Vamos fazer essa multiplicação agora. 15 vezes 4 dá 60 sobre... Vou passar aqui o 6 dividindo. Veja que aqui nós temos já um resultado fácil de fazer. 60 dividido por 6, eu vou ter que x é igual a 10. No caso aqui, 10 dias. Então, veja que o tempo aumentou bastante. Então, diminuir a quantidade de páginas lidas por dia. Com certeza, vai aumentar a quantidade de dias para finalizar. Bom, esse foi os exemplos. Está aí a atividade 23. Vocês vão fazer aí de acordo com o que a gente viu. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 kg de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 kg de cana-de-açúcar. Essa é a questão 1. A questão 2 um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros nas mesmas proporções, nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Então aí vocês vão analisar e ver se são proporcional ou inversamente proporcional, ambas as questões aí da atividade 23, e ver o que vocês podem fazer aí em relação a essas duas questões, tá ok? Então, essa foi a nossa aula, espero que tenha sido proveitosa e que tenha sido clara para vocês. Qualquer coisa a gente vai lá para a nossa sala virtual continuar a nossa aula. Então, gente, até a nossa próxima aula aqui com o professor Luiz Carlos.